Mas vamos trazer um outro destaque de Brasília, porque o líder do governo na Câmara Federal, o deputado José Guimarães, ele procurou o Palácio do Planalto para se justificar sobre as críticas que ele fez durante o evento do PT. Nesse encontro virtual, o parlamentar cobrou um comando político mais estrategicamente centralizado para fazer a articulação política com a sociedade, Congresso, estados e municípios, e afirmou que esse tema lhe tira o sono. Guimarães também procurou o ministro Alexandre Padilha para se justificar, dizendo que as declarações não foram direcionadas à pasta comandada por ele. Integrantes do governo tentam minimizar as declarações e buscar alternativas para evitar novas derrotas e um racha na base aliada. Bom, evitar um racha na base aliada, Cristiano Beraldo, muitos entendem que o partido está rachado em razão dessa insatisfação de muitos integrantes com essa interface, essa interlocução que é feita, sobretudo por Padilha, entre Executivo Federal e Poder Legislativo. Beraldo. Pois é, um esclarecimento importante antes de qualquer comentário sobre o tema específico. Eu vejo muitas manifestações, assim, quando a gente fala do líder do governo, José Guimarães, assim, não é verdade, é fake news que o José Guimarães foi pego com dinheiro, com dólares na cueca no aeroporto de Congonhas. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi um assessor dele que foi pego com esse dinheiro, enfim, mas o deputado depois foi inocentado ali, não teve nenhum processo contra ele. Feito esse esclarecimento, a gente olha para essa situação da articulação política e a gente vê essa bateção de cabeça aonde a sinceridade é punida, Daniel. Vejam, claramente existe um problema nessa articulação. Claramente, nem eles dentro de casa se entendem. E aí, quando se expressam diante das frustrações que carregam, porque não é fácil você ficar na posição onde você vai, assume compromissos, você promete e tal, e na hora H não entrega nada. E aí depois você é pressionado, o governo, os deputados vão para cima, os senadores vão para cima e tal, e o governo fala que vai, e aí quando vê, não vai, não foi, e aí pronto, e você fica ali desmoralizado. Quer dizer, o deputado José Guimarães tem não sei quantos mandatos, é um político experiente, ali sempre teve muito ligado dentro do PT. Esse pessoal não está acostumado a ser feito de bobo dessa forma. Então, esses estresses, eles permanecem. A temperatura está muito alta e continuará muito alta, justamente pela falta de liderança. E aí é o ponto-chave para descrever esse governo, Caniato, é justamente a eleição de Lula se deu com base na figura do grande líder da esquerda brasileira, aquele que foi capaz de unir todos na esquerda a favor dele. Janones abriu mão da candidatura, Guilherme Boulos abriu mão da candidatura, tantos abriram mão da candidatura para que este grande líder fosse eleito. E agora, na hora de exercer a liderança, cadê? Não está exercendo. Mota, de volta à pauta, o problema de articulação na base governista e alguns deputados manifestando insatisfação com essa situação. Claro que quando há um momento de colocar panos quentes e dizer e falar que está tudo certo, isso acontece também, mas é preciso interpretar esses movimentos, né, Mota? Pois é, mais uma vez, né, o deputado está dormindo mal. Imagine a gente, deputado, imagine a gente como está dormindo. Pelo visto, deu treta, né, Caniato? Treta. O deputado criticou a falta de articulação do governo, deve ter levado uma bronca pela crítica que fez e agora foi forçado, eu imagino, a procurar o governo para se justificar. Ou seja, pela sua reação nesse caso, o próprio governo comprovou que a crítica do deputado estava certa. Você, delegado Palumbo, que é o representante do Congresso Nacional nessa bancada aqui do programa. Que impressões o senhor tem em relação a essa insatisfação do parlamentar, do deputado colega de parlamento, inclusive do senhor, o José Guimarães? Mas há problemas na articulação do governo, isso há, né? Muito. O governo se articula muito mal. Tanto é que está vindo com derrotas consecutivas nas votações, principalmente no tocante aos vetos. Mas ele sofreu de sincericídio. Ele falou aquilo que não poderia falar. Por quê? Porque quando a gente fala, quando a gente se expõe, eles cobram mesmo.
no começo do meu mandato, da minha legislatura, eu fui cobrado algumas vezes. Mas do jeito que vinha a cobrança, eu retribuí empatada. Literalmente era isso. Eu já fui questionado, por que você assinou a CPMI? E eu retruquei para o deputado. Aliás, é um deputado, um figurão do partido. Retruquei para ele e falei assim, o senhor não assinou? Ele falou, você é doido? Nós somos base. Eu falei, então, o senhor é base. Eu não sou base. Então, nós sofremos, sim, represálias, né? Mas eu não tenho cargo no município de São Paulo, não tenho cargo no Estado, não tenho cargo no governo federal, nem quero ter. Porque se eu tiver, eu começo a perder meu direito de falar. E eu fui eleito para falar. O parlamentar foi feito para falar, fazer projeto de lei, fiscalizar. E é o que eu procuro fazer. Mas tem represália, sim. Nem tudo se pode falar. Agora, Beraldo... Palumbada neles, delegado. Palumbada neles, é verdade. Agora, Beraldo, os articuladores do Poder Executivo já foram desautorizados pelo presidente da República em algumas ocasiões. Ou seja, o presidente puxa para ele a decisão, mesmo que aquele articulador não fique bem na foto, né? E agora o presidente sinaliza que vai protagonizar algumas discussões e algumas negociações. A figura do presidente da República, ainda que muitos apontem problemas nessa atual administração e também nesse novo momento da vida dele, alguns chegam a comentar que ele estaria escutando demais a primeira-dama, enfim, muitos conselhos inadequados para esse momento da administração federal, enfim. Mas o fato de Lula puxar para ele essa responsabilidade, isso o expõe, mas também acaba colocando ele numa situação assim, de muita responsabilidade. Não pode errar, né? Mas só tem errado. Esse é que é o ponto. O que acontece? A gente tem notícia disso mesmo, né? É um Lula bastante mais isolado, na convivência doméstica ali com a sua nova esposa, que é uma figura bastante ativa em redes sociais, se tornou uma influencer, né, com opinião formada sobre tudo, acho que era uma música do Raul Seixas que falava isso, né? E aí, hoje, você tem um presidente muito desconectado da vida real, porque o Brasil já não é mais o que foi na época que ele era presidente, o mundo já não é mais o que era na época em que ele era presidente. Esse novo mandato é novo mandato diante de um novo mundo, e ele parece não estar com essa sintonia. E aí, Candiata, a gente precisa lembrar, a gente teve dois exemplos, né, na Fórmula 1, um com Ayrton Senna. Ayrton Senna era o grande campeão, era o grande nome da Fórmula 1, até que, em razão da combinação de um talento de Schumacher com a tecnologia que se desenvolveu na Fórmula 1, ele começou a não conseguir mais ser tão competitivo quanto Schumacher. E aí, enfim, infelizmente, aquele fim trágico na sua permanente tentativa de ser o número 1. Aliás, sentimento que a gente precisa reviver no Brasil. E aí a gente teve um outro exemplo também na Fórmula 1 do Felipe Massa. Lembram quando ele teve aquele acidente em que uma peça saiu do carro da Brown, que estava na frente dele, e bateu do lado do olho dele? E a partir daquele momento, ele que vinha extremamente competitivo, uma vez recuperado, voltou a correr nas temporadas seguintes, ele já não era mais o mesmo. Quer dizer, aquele meio segundo fez muita falta para um piloto de alta performance como Felipe Massa. Se a gente transportar este exemplo para cá, para a vida real do presidente da República, da dinâmica do governo, na relação com o Congresso, parece que foi um pneu inteiro que bateu no capacete do presidente e ele simplesmente não consegue mais entender o que está acontecendo. E com essa falta de sensibilidade, nada será solucionado num governo que não tem dinheiro nem para fechar as próprias contas. Lembremos, este é um governo que começou com a autorização de não precisar mais ser responsável fiscalmente. Acabaram com a responsabilidade fiscal, com tal arcabouço fiscal que deu nisso que a gente está vendo. O governo não encolhe, ele só cresce, o custo só aumenta,
o peso no nosso lombo só aumenta e aí aumenta a arrecadação. Não faz um investimento decente e longo prazo. Como é que você vai deixar alguém feliz? Como é que você vai entregar para um político corrupto um ministério, uma secretaria que não tem dinheiro? Não tem como funcionar. Você, Mota, que a gente precisa trazer para reflexão quando o presidente da República puxa para ele parte da responsabilidade dessa articulação. Agora, muitas pessoas com as quais eu converso sobre essa situação do Brasil falam que o presidente não estaria em um momento não estaria com apetite, ou, usando um termo mais chulo, mas do dia a dia, não estaria com aquele tesão visto em outras administrações, sabe? Caniato, eu vou discordar do meu companheiro Cristiano Beraldo. Eu estou lembrando aqui de uma frase, se eu não me engano, do Nelson Rodrigues, que foi citada essa semana pelo Dávila. Como é bom ter uma bancada erudita, né? O Dávila lembrou que o Nelson Rodrigues disse: subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos. Beraldo, o que a gente está vendo está longe de ser obra de uma pessoa só, está longe de ser obra de um poder só. Eu vou parar por aqui. Eu só quero lembrar o seguinte: a gente acabou de ver um espetáculo incrível. Uma empresinha pequena se habilita a comprar milhões de reais de um produto que não tem nada a ver com o seu ramo de atividade. Isso é articulação. Isso não aconteceu por acidente. Vocês concordam comigo? Enquanto isso, imagina, Beraldo, você sabe disso, né? Se eu tiver aqui uma empresa legítima de importação há décadas no mercado, eu tenho que implorar ao Estado brasileiro para aumentar o meu limite de importação. Por favor, deixa eu importar mais um pouquinho. Aí eu preencho o guia, eu dou entrada no processo. Né? O empresário brasileiro, o empresário verdadeiro mesmo, que corre atrás, é tratado sempre com suspeição, com desconfiança, com desprezo, com escárnio. Vamos lembrar da MP do fim do mundo. Falamos disso ontem. Mas uma locadora de imóveis, de automóveis, que pretende fornecer milhões de sacas de arroz, aí estamos juntos, tudo bem. Pois é, o Brasil é o único país que combina laranja com arroz. Quer fazer um comentário complementar, Beraldo, por favor? Laranja, queijo Minas e carro alugado, Mota. Isso é uma festa. Vai lá, Mota. É isso, o meu comentário é esse. É impossível você chegar no Ceará se você sair do Rio de Janeiro e andar em direção ao Rio Grande do Sul. Você jamais vai chegar no Ceará. Não adianta você montar uma equipe fantástica, pessoas articuladas, inteligentes, com a última palavra em tecnologia, você jamais vai chegar no Ceará. Se você sai com as ideias erradas, nós estamos em 2024. Se você ainda acredita que tudo tem que passar pela mão do Estado, que quanto mais imposto, melhor, né? Que o cidadão não sabe de nada, deixa que a gente resolve tudo para ele. A sua tarefa, cidadão, é pagar o imposto, votar de 2 em 2 anos e o resto deixa que o papai Estado resolve. Se você tem essas ideias em 2024, eu sinto muito, você não vai chegar em lugar nenhum, a não ser um fracasso. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser ano que vem, mas ele é absolutamente inevitável. Você, vai lá, você, Beraldo, por favor. Desculpa, delegado, só para dizer o seguinte: os problemas do Brasil são insolúveis. O Brasil precisa ser refundado com outras bases, porque as bases atuais não nos levarão para onde a gente merece estar. Delegado dá risada, né, delegado? Quero ouvir o seu comentário, mas depois eu quero que o senhor fale também sobre a impressão dos parlamentares sobre essa possibilidade do presidente da República realizar essa interlocução e essa articulação política. É verdade, os parlamentares estão certos. A impressão nítida que dá é que ele tocou, não posso falar o resto da frase. Infelizmente, lamentavelmente. Quando ele vai para um outro país e gasta 71 mil reais em diárias, numa diária, sim, eu não estou nem aí. Podem falar o que vocês quiserem, que se exploda. Eu posso falar a besteira que eu quiser, que está tudo certo. Então, a impressão que dá, como ele já é um senhor de idade, está chegando
próximo ao fim da vida. Talvez ele se reeleja, talvez não, mas ele está tocando a vida dele, parece que está querendo aproveitar os dias aí com a sua amada. É essa a impressão que dá, infelizmente.